Nós estamos no culto de ensinamento e eu quero dividir com os irmãos uma palavra que o Senhor falou muito comigo esses dias. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. Eu quero ler do versículo 17 até o versículo 20. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Tome esse assento. Eu estava falando com Deus sobre algumas coisas e Deus tem tocado no meu coração para a gente falar sobre algo muito importante, porque se nós analisarmos, irmãos, todos nós temos problemas na vida. Não tem nenhuma pessoa aqui dentro que não tenha problema. Só que nós temos que entender que muitos problemas, eles começam não fora, mas eles começam dentro de nós. Muitas vezes nós estamos tentando usar, assim como todas as gerações usaram, o que a gente chama de desculpas. Nós temos facilidade em dar desculpas. Nós temos facilidade em dizer algo ao nosso favor quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos algum problema. Mas a maioria dos nossos problemas só estão existindo porque eles estão dentro de nós. Mas nós, assim como temos desde o começo da criação, lá no Éden, Eva disse que foi culpa da serpente, Adão disse que foi a culpa de Eva, e ninguém assumiu a culpa por não se comprometer com aquilo que Deus tinha dito. E nós temos visto que nesse tempo, nós estamos em muitos momentos colocando a culpa nos outros, estamos usando de desculpas para tudo, temos culpados para tudo na nossa vida. Se paro de vir na igreja, é porque alguém da igreja me disse alguma coisa. Se me desvio do caminho do Senhor, é porque alguém me feriu. Tudo temos desculpas. Ah não, mas é por causa daquilo, é por causa daquilo. E isso nessa noite eu quero tratar com os irmãos, para que a gente possa não ficar mais colocando a culpa em alguém, e que a gente possa abrir os olhos e ver que eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a corrigir. Porque o problema não é ninguém, irmãos. Sempre o problema sou eu, que não estou entendendo o que Deus quer, que não estou entendendo a palavra de Deus. Porque quando eu entendo o que Deus quer, ninguém tira de mim o que eu tenho que fazer. E se não entendermos isso, como faremos? E hoje, nessa geração que vivemos, as desculpas vão que vão. Tem desculpa para tudo. Todo mundo está fazendo, naquela igreja pode, naquela outra igreja pode, naquele lugar pode. Eu escutei um pastor na internet dizendo que não é bem assim. Então nós temos hoje muitas ideias transitando, mas ainda a Bíblia diz que continua só sendo uma fonte. E essa fonte, ela se chama Palavra de Deus. E o que eu quero tratar com os irmãos nesse dia de hoje, é saber que além desses problemas que existem por causa daquilo que está dentro de nós, nós temos que fazer uma meditação para poder corrigir o que está dentro de mim. Nunca Jesus aconselhou eu e você fazer antes de cumprir. Não posso dar conselho para quem está precisando se eu não faço o conselho que eu estou dando. Eu não posso querer ensinar se eu não aprendi. E a verdade do tempo que nós vivemos é o seguinte: ninguém quer mais aprender. Ninguém quer mais aprender. Quando você vai procurar um médico para resolver um problema sério, você procura o melhor médico. Quando você vai procurar um pedreiro, você procura o melhor pedreiro. Quando você vai procurar... Agora, quando se fala de espiritual, é alguém que estava sozinho em algum lugar e disse: senti de Deus e eu sou o homem de Deus. Aí você fala: você veio da onde? Não, meu irmão, esse negócio é religiosidade. Não, mas qual igreja que o irmão frequenta? Não, igreja não, isso é em casa. Aí, para esses assuntos, nós aceitamos. Porque essas pessoas, na maioria das vezes, elas não te põem uma regra, elas não te põem um direcionamento. Elas falam que você está bem do jeito que você é, está tudo bem. Ela faz a oração por você, você vai abençoando ela, você vai: olha, encontrei uma mulher de Deus. Todo dia ela tem algo para falar para mim. Mas é de Deus?
Perceba que dentro do dia que nós vivemos, às vezes nós não estamos preocupados como nós estamos por dentro. E a igreja atual, o que é que ela fez? Eu vou falar da nossa igreja, por exemplo. A gente colocou fora o que era para ter dentro. Pegue a minha aparência aqui. É um puro assembleiano, né? Terno, gravata, ok, tudo. Isso não é pecado, isso não é errado. Tanto é que muitos dizem, pastor, vamos tirar o terno, vamos tirar a gravata. Eu falei, não, não vai tirar nada. Já basta, o povo está tirando tudo aí. Não vai tirar nada. Se não quiser usar, você não usa. Vem querer tirar meu terno, não. Vem querer dizer que o que eu aprendi está errado, não. Só que isso não pode ser uma máscara. Isso não pode ser um disfarce gospel. E está cheio disso aí. Põe uma carinha bonita, fala umas palavrinhas bonitas, é de Deus. E aí a igreja não se preocupa mais com o que está dentro. Aí está cheio de gente dentro da igreja, com ódio no coração, com raiva, com amor ao pecado, que é o pior. Pessoas que amam o pecado, mas estão dentro da igreja. Dão glória a Deus, dão aleluia, choram. Mas quando saem lá fora, abraçam o pecado. Amam o pecado. E nós temos que nessa noite ficar atentos, porque Jesus diz o seguinte: você tem que primeiro cuidar de você. Nessa noite, entenda uma coisa: eu e você temos um problema dentro de nós. Nós temos um problema seríssimo dentro de nós. E enquanto você não tratar você, sempre vai ter um culpado. Sempre vai ter alguém que você vai culpar. Ah, não, mas foi porque fulano falou duro demais. Não, foi porque fulano não deu o conselho justo. E nunca assumimos. Aí Jesus diz uma coisa que eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 7, do versículo 3 ao 5. Vamos ler? Abra a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 3 ao versículo de número 5. Onde a palavra de Deus, ela nos diz assim, irmãos. Os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. A palavra diz assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Corrija você primeiro. Analise você primeiro. Esse texto, Jesus está falando sobre algo muito mal interpretado. Quando ele diz, não julgueis para que não seja julgado. E algumas pessoas dizem, não pode julgar. Mentira, isso é coisa do cão. Porque a Bíblia diz, você deve julgar. Julgar, o que é julgar? É fazer uma avaliação do certo e do errado. Se eu não posso julgar, então, irmão, faz tudo o que você quiser, está tudo certo. E não é assim que funciona. Quando você lê João 7,24 diz, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O problema é ficar julgando um pecadinho do irmão, sendo que o meu é pecadão. O problema é não corrigir eu primeiro, porque o problema é meu primeiro. Jesus está dizendo o seguinte, não é problema, não é pecado, não é errado corrigir o irmão, mas primeiro corrige você. Primeiro tira o pecado que está dentro de você, o erro que está dentro de você. Primeiro faça uma avaliação pessoal. Espera um pouquinho, eu vou falar para aquele irmão parar de mentir. Mas eu estou mentindo ainda, então espera um pouquinho, não vou falar agora não. Eu vou primeiro orar a Deus para me parar de mentir. Porque aí quando eu for falar com Ele, eu tenho autoridade espiritual. Eu tenho poder do Espírito Santo para falar com Ele. Enquanto isso não acontece, eu fico qualificado como hipócrita. Enquanto você não se transforma para falar, você é somente um hipócrita, que tem capacidade de ver o erro do outro, que tem capacidade de dar um conselho para o outro, mas não tem capacidade de reconhecer o seu erro. Existem muitas pessoas que dizem, sou uma mulher de Deus, Deus me falou, e vê tanta coisa. Só que Deus não mostra que está mentindo, Deus não mostra que não está sendo sincero, Deus não mostra que está andando em pecado, Deus não mostra isso não. Pessoas que andam em pecado, mas Deus está revelando toda a vida dos outros para eles. Isso não vem da parte de Deus. Deus não é menino. Deus não compactua com o pecado, irmãos. Deus não anda abraçado com o pecado. Entenda isso, porque isso tem matado muita gente. Aí pessoas que vivem com a vida toda cheia de pecado, chegam no irmão aqui da igreja e falam assim, Deus falou. Aí eu estou aqui pregando a palavra toda quarta, todo domingo, e o irmão não escuta. Aí a profeta que está todo em pecado, que fez uma profecia, a pessoa escuta. Aí fica com medo.
Porque é isso que pessoas querem, sentir medo. Servir a Deus por medo não é servir a Deus. Quem serve a Deus por medo não tem relacionamento com Deus. Todo mundo que serve a Deus com medo não conheceu Deus. Porque quem conhece a Deus vê o amor dele, a misericórdia dele, e serve ele por amor, por gratidão, por prazer em falar: eu era um pecador e ele me salvou. Então Jesus está dizendo o seguinte: cuida primeiro de você. Vai tratar esse problema que está dentro de você. Vá tratar o que está dentro de você. Paulo, quando vai falar a Timóteo, ele diz uma coisa interessante. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Ele diz o seguinte para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera, Timóteo, nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti, como aos que ouvem. Essa é a posição nossa, irmãos. Entenda isso hoje. Cuide de você primeiro. Cuide de praticar a doutrina divina. Porque você fazendo isso, você não é mais hipócrita. E aí quando você falar, você vai ajudar quem vai te escutar. Sabe por que muita gente vão por aí em giro, irmãos, falando e escutando e não muda nada? Porque são só palavras vazias. São só palavras que não geram resultado. Mas o texto diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. E nessa noite entenda o seguinte: você tem um problema, eu tenho um problema, e só quem vai poder corrigir esse problema não é o pastor, não é o amigo, é você. É por isso que ele diz: primeiro, antes de corrigir o irmão, corrige você. Primeiro, antes de tirar o cisco, tira a trave. Perceba que é uma questão de ser justo. Justo. Olhar para si e falar o seguinte: eu tenho também um problema. Eu tenho um problema. E aí Paulo diz para Timóteo: Timóteo, cuida primeiro de você. Porque não adianta essa conversa de querer cuidar dos outros, você não está sendo cuidado. Pessoas que querem falar de Jesus, mas elas não vivem Jesus. Pessoas que querem falar que Jesus ama, mas elas vivem em brigas, em guerras, em confusões. Pessoas que querem falar que Jesus é estabilidade, é direção, mas são oscilantes, não se firmam com nada, não tem palavra. Pessoas que estão sempre assim, ó, irmãos, ó, para tudo e fala o seguinte: eu preciso cuidar um pouco de mim. Eu estou conseguindo ver todo mundo errando e não estou vendo eu. E saber o erro do irmão não corrige o meu erro. Ver o problema do mundo não tira o meu problema. E eu quero nessa noite, de forma muito direcionada por Deus, irmãos, entender que o problema nós temos e nós vamos ter que resolver ele. E aí, eu não faço muito isso, mas hoje nós vamos falar assim: o problema está dentro de mim. Esse é o problema. O problema, ele não está fora. O problema, ele está dentro de mim. Você pode estar desculpando, você pode estar usando desculpa que foi fulano, foi cicano, foi situação A e B, mas é mentira. O problema está dentro de você. E eu quero que a gente hoje, de forma muito clara, analisasse de forma, e eu fiz assim bem, Deus falou comigo de uma forma tão clara isso aqui. Eu quero falar com os irmãos sobre a causa desse problema. Qual é a causa desse problema que tem dentro de mim? Qual é esse problema que tem dentro de mim, que eu estou colocando a culpa nos outros? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Gênesis, capítulo de número 5, o versículo de número 3. A Bíblia vai dizer algo que nós temos que se recordar. Muito se diz que nós somos, isso aqui é até um assunto de brigas teológicas, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas isso não é verdade. Adão e Eva eram a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos descendentes de Sete. E Sete não foi a imagem e a semelhança de Deus. E o texto bíblico vai dizer: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho. E gerou um filho à sua imagem, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então, o nosso problema começa aqui. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos querendo fazer o mal. Por exemplo, nós estamos no meio de um culto, nós estamos falando sobre isso, e se alguém for até você agora e lhe agredir, você não fica quieto. Perceba, nós estamos falando do assunto, nós estamos falando do mal que é isso, e se alguém chegar em mim e você agora e fizer uma agressão física, a gente vai devolver.
Esse é o problema que nós temos. Ele começa quando lá atrás Adão e Eva tomam a decisão: desobedecer a Deus. E aí Deus, por amor, tira eles do paraíso, para que eles tivessem esperança, dá a eles um filho, mas o filho já não vem mais a imagem e semelhança de Deus. O filho já vem a imagem e semelhança de Adão. Por isso que nós temos essa raiz pecaminosa. E aí quando você vai em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12, vai dizer que este problema que houve com Adão, ele trouxe para nós essa natureza que todos os homens têm. Ah, pastor, eu não, eu sou santo. Tá ok. Vamos ler o texto. Acharam? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. O pecado, ele é fruto de uma desobediência de Adão. E como nós somos descendentes de Adão, nós temos todos esse pecado. E aí o que acontece com esse pecado, irmãos? Ele vai gerar em nós um coração. Que aí Deus vai dar uma definição de o que nós temos dentro de nós. Abra sua Bíblia para você ver o que Deus diz. Gênesis 8, 21. Isso daqui é muito importante você ficar atento. Qual é a causa do nosso problema? Não é o teu irmão, não é o teu pastor, não é a tua igreja, não é teu marido, não é tua filha, é você. Olha o que diz aí. Gênesis capítulo 8, versículo 21. A palavra diz assim: e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imagem do coração do homem, ela é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todos os viventes como fiz. Olha o que Deus está falando, não é um psicólogo, não é um doutor. Eu e você somos maus desde a nossa meninice. É por isso que nós temos que, quando temos os filhos, educá-los. Hoje eu falava para minha esposa: já pensou se a gente não educasse os nossos filhos? Seriam monstros. Tem gente que chega na igreja com filhos que você olha e você fala o quê? Que menino mal educado. Não respeita ninguém, dá tapa em todo mundo, bate em todo mundo. E tem pai que olha e fala: ô amorzinho, cuidado filho, vai machucar. Nós temos que entender o seguinte: eu e você somos maus desde que somos pequenininhos. Ninguém ensina o filho a errar. Não tem curso para ensinar os erros. Irmãos, nós vamos fazer aqui um curso para as crianças, ensinando o que é mentira. Não. Eles quebram um negócio e você fala: quem quebrou? Foi eu não. E ninguém nunca falou para ele que dizer que não era ele era mentira. Por quê? Porque nós somos uma geração que temos a característica da desobediência. Ser filho de Sete é ser filho de uma raiz que desobedeceu a Deus. E nós somos todos esses. Todos nós aqui somos filhos da desobediência. Nós temos, irmãos, facilidade em pecar, facilidade em negar o que nós mesmos dizemos que acreditamos. Quantas pessoas dizem: eu acredito que ele é santo, quando sai daqui não se santifica. Mas peraí, você não falou que você é santo? Hoje eu falava com meu filho: todo mundo, irmãos, que não traz ninguém na igreja, você pode ter certeza que ele tem vida dupla. Pode ter certeza. Por que ele não traz? Porque quando ele trouxer, lá onde ele tem a segunda vida, alguém vai falar o quê? Você não é crente. Lá na igreja não falou que isso aí é pecado? Então o que eles preferem fazer? Não convida ninguém. Então são cheios de amigos do mundo, mas nenhum amigo dele vem congregar com ele. Por quê? Porque é só uma aparência. Não tem coragem de tomar uma decisão e falar: não, eu sou crente. Isso assunto eu não converso não. Ei, esse tipo de conversa não é comigo não. Sai daqui, Satanás. Esse tipo de lugar não é para mim não, me desculpa. Irmãos, eu respeito todo mundo.
Às vezes eu estou por aqui, às vezes conheço algum homossexual e converso. Ela vai bloquear lá, porque fala homossexual, tudo a internet bloqueia agora. Converso com eles, converso. Até eles falam, que pastor legal, conversou comigo, não me julgou. Irmãos, quem julga ele não sou eu, é Deus. Quem falou que é macho e fêmea não foi eu, foi Deus. E nós temos que nessa noite entender, há uma palavra de Deus direcionada para esses dias que estamos vivendo. E nós somos maus desde a nossa meninice. E quando você abre a Bíblia, em Jeremias capítulo 17, e o versículo 9, por isso que você tem que tomar cuidado quando você vai tomar decisões e achar, não, mas eu senti paz no coração. Cuidado! Tem gente que diz, não, mas eu estou em paz no meu coração. Cuidado! Jeremias capítulo 17, verso 9, o profeta diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu e você temos um coração que é enganoso. Sorri para quem você gosta. Nós estamos com dificuldade de fazer o que a Bíblia mandou, no sentido de, faça o que é certo, independentemente. E aí hoje, irmãos, tem duas vertentes, uma que pode tudo, uma que não pode nada. E a vertente certa é o seguinte, equilíbrio. A vida cristã tem que ter equilíbrio. Tudo na vida tem que, comer é bom, sem equilíbrio não é bom. Dormir é bom, sem equilíbrio não é bom. Ser sorridente é bom, sem equilíbrio não é bom. Você vê que tem pessoas que não têm equilíbrio. Ela é triste demais, chega num lugar alegre, fica lá assim, ó. Todo mundo fala, nossa, aí vai todo mundo, o que foi? Nada. Tem pessoas já que é espavardoso, tá vendo que a situação é séria e tá lá fazendo graça. Aí alguém fala, se a pessoa não está se tocando, que aqui não é lugar de fazer graça, falta equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Aonde você for, você tem que ser equilibrado. E o texto diz, cuidado, porque tem muita gente dizendo, não, mas eu estou com paz no coração, pastor. Cuidado, porque o coração, ele é enganoso. E quando Salomão escreve Provérbios, ele diz o seguinte, tem caminhos, irmãos, que aos olhos dos homens, ele é bom, é agradável. Você vai falar com a pessoa que ela está toda, não, isso aqui é maravilhoso, mas o fim é morte. E tem muita gente andando assim. Você vai falar com eles, fala o quê? Estou com paz, pastor, estou sentindo paz, glória. Só que quando dá problema, eles vêm de volta. E às vezes o diabo engana eles que eles não voltam. Aí eles ficam em giro, e procurando alguém que diga que está certo. Tem muita gente em giro. Tem muita gente em giro. Essa cidade então tem muita gente em giro nas igrejas. Vai ficar na igreja por período curto de tempo, até todo mundo conhecer quem é ela. Aí ela vai em outra. Aí o pastor, esse pastor é bom, hein? É bom. Não, falou que eu estava bem. Nós temos casos, nós estamos vivendo isso aqui. Pessoas que não querem correção bíblica. Pessoas que querem que o pastor seja, irmãos, somente um falador. E eu tenho um propósito no meu coração, irmãos. Quem congrega aqui, se for para o inferno é porque quis. Porque eu vou pregar o evangelho da salvação, da restauração, da santificação. Só que quem decidir ir ao contrário, você é responsável por você. O problema é se eu não pregar. Mas se eu pregar, você assume toda a sua responsabilidade. E nós temos vivido o tempo que as pessoas não querem isso. Mas o texto vai dizer, cuidado com o seu coração. E Salomão, capítulo 4, versículo 23, ele manda você guardar uma coisa que a gente às vezes não guarda. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é do teu coração que surgem, que produz as saídas da vida. Não é as entradas, irmão, porque às vezes a gente entra em cada uma, né? A gente costuma dizer assim, entrei numa furada. Nossa, me enganou. Às vezes a pessoa vem com aquele conversa de irmão, amada, amado. Ai, amada, você viu? Aí depois que falou para você, você ouviu, você falou, pronto, entrei numa furada. Porque agora só eu ouvi, ela vai falar que eu que falei, aí não vai ter ninguém aqui para falar, aí pronto. Aí você fala, entrei numa furada. E aqui o texto diz o seguinte, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Temos que nessa noite ver se a gente está guardando o coração. Guardar o coração é não deixar entrar nada pelos olhos, é não deixar nada entrar pelos ouvidos, é tomar cuidado, é guardar. Sabe o que é guardar? Alguém tem dinheiro guardado. Você está vendo aqui? Ó? Você não vê dinheiro de ninguém. Você não vê as pessoas andando balançando dinheiro. Guarda. Por quê? Tem valor.
Por que você não anda balançando dinheiro? Eu não, vai que alguém rouba. Tem muita gente com a porta do coração aberta, o diabo está enganando, irmãos, está entrando, está seduzindo, e a pessoa vai se envolvendo, mas nessa noite, pega essa palavra aí, guarda o teu coração, porque na hora difícil, ele vai abrir uma porta e falar, sai por aqui filho, sai por aqui filha, que eu te guardo. Mas nós temos às vezes não feito isso, e esse problema está dentro de nós. E quando você abre Romanos, capítulo 7, e o versículo 20, Paulo dá uma expressão, irmãos, que nós temos que entender. Veja como que é uma coisa que está dentro de nós. Você não está pecando porque alguém está... Não, você está pecando porque está dentro de você. Paulo diz o seguinte, Romanos 7:20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quando eu estou fazendo o que eu não quero, eu estou falando, o que eu estou fazendo, meu Deus? Eu tenho que ter esse reconhecimento. E às vezes a gente não está reconhecendo isso. Aí a gente, em vez de reconhecer que é o pecado que habita em mim, eu falo, não, foi a Daniela, não, foi a Alessandra, foi o Renato, foi por causa dele, é por causa daquela. Não é verdade, é aquilo que está dentro de você. E Tiago, ele vai fundo e ele diz, ó irmãos, as bagunças que tem dentro de você, dentro do meio de vocês, não tem nada a ver com o diabo, hein? Escuta o que ele está falando. As bagunças é porque vocês não estão obedecendo o que está escrito. E quando você abre Tiago, capítulo 4, verso 1, Tiago faz uma pergunta. Ele fala assim, ó, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos desejos, deleites, que nos vossos membros guerreiam? Essa é a guerra nossa, irmãos. Vou falar mal do irmão? Não vou falar não. Aí aqui dentro fala assim, fala. É gostoso uma fofoca, Mente que vai dar certo, mente. É uma briga. E aí fica todo mundo cheio de confusão. Irmãos, e não adianta, quem não está em comunhão com Deus não sente prazer na presença de Deus, né? Quem não está em comunhão com Deus não sente prazer quando está cantando um hino. Quem não está em comunhão com Deus não sente prazer quando está se lendo a palavra. Quem não está em comunhão com Deus só sente prazer quando tem uma profecia mentirosa dizendo, eu vou te abençoar, vai nesse caminho, vai nessa tua força. Aí ele dá glória a Deus. Mas quando fala, ó, para de mentir, se corrige, seja um exemplo. Seja você o que você quer que os outros sejam primeiro. Corrija primeiro você para depois corrigir. Aí a pessoa fala, não, essas palavras aí é muita palavra. Ai, é muito estudo. Ai, eu gosto mais do mover. Tome cuidado. Quando Elias estava lá em cima no monte, o culto de Baal era muito agradável de ver. O culto de Baal tinha sangue, tinha pulo. Eles gritavam, irmão, oh, Baal! Aí foi começar o culto de Elias. Primeira coisa que ele falou, tem que arrumar o altar aqui, eu vou ter que arrumar a minha casa primeiro. Eu vou ter que corrigir eu primeiro antes de cultuar a Deus direito. Aí ele corrige o seu altar e ele apresenta um sacrifício que é aceito por Deus. Quando eu e você corrigir o altar, aí nós abrimos a boca e ele vem e responde. E não é com dinheiro, não é com casa, é com paz no coração, é com santidade, santificação. E você sai dizendo, eu sei que meu Redentor vive. E ao fim de tudo se levantará. Mas nós estamos vivendo fora disso. A causa não é fora, a causa é dentro. A causa do meu e do seu problema não está fora, está dentro. Ah, mas é meu marido. Não é, é porque você não está cumprindo o que a palavra diz. O teu pecado está vencendo você. Ah, mas é minha amiga. Não é amigo, não é nada. Irmãos, não é nada disso. É eu que não estou entendendo o propósito. E aí tem uma consequência, essa causa gera uma consequência. Vamos abrir a Bíblia, por favor. Isaías capítulo 59, o verso 1 e 2. E entenda uma coisa que é importante a gente saber, irmãos. Quem não reconhece o problema, não toma a atitude certa. Quem não reconhece o problema, não vai tomar a atitude correta. Quando você acha que é um problema errado, você toma atitudes erradas e não resolve. Como que a gente faz quando a gente está tendo muito problema de saúde? O médico fala, toma taquipirina, né? No Brasil é Voltaren, aqui é taquipirina. Tudo é taquipirina. Dor de cabeça, taquipirina. Dor no braço, taquipirina. Dor no pé, taquipirina. Tudo taquipirina.
Quando vê que a taquiperina não resolve, o que eles fazem? Um exame. E exame mostra o que está escondido. Você só vai conseguir corrigir a sua vida interior quando você reconhecer o problema, e para isso tem que fazer um exame sem religiosidade. Meu Deus, eu estava fazendo isso aqui, irmãos, e olhando para mim mesmo, e foi vários meu Deus, foi vários misericórdia de mim, Senhor. Foi várias vezes que eu parei hoje. Até hoje eu estava sozinho em casa e eu parava e falava, olhava para a janela assim e ficava ali falando, misericórdia, misericórdia de mim, porque o que eu quero fazer eu não estou fazendo, mas o que eu não quero eu faço. Você e eu temos que nessa noite abrir o coração, porque tem uma consequência muito ruim quando nós não deixamos Deus corrigir esse problema interno. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que Ele não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que Ele não possa ouvir. Mas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Aqui nesses dias, a gente vê muita gente fora da igreja, né? E em pecado. Aí eles dizem, não, eu estou assim por causa... Não é mentira. A única coisa que separa o cristão de Deus é pecado. Você pode não gostar de mim, mas você não me separa de Deus não gostando de mim. Você pode me bater, mas você não me separa de Deus batendo em mim. Você pode não me suportar, mas você não me separa de Deus não me suportando. O que separa eu de Deus é só pecado. E isso nós temos que abrir os olhos hoje, porque tem gente na igreja andando com o pecado e dizendo, Deus está comigo. Não está. Ah, vai ter igreja que vai dizer que Ele está com você em todo tempo. Fique tranquilo. Você vai estar lá no meio do pecado e Deus vai estar falando, vai lá meu filho, peca porque eu estou no controle de todas as coisas. Eita, eu sabia. Não. Abra os seus olhos hoje. A consequência de não tratar o que está dentro gera divisão entre você e Deus. Aí o texto diz, irmãos, Deus está com a mão para te ajudar, está com os ouvidos para te ouvir. Mas como você está em comunhão com o pecado, quando você ora, Ele não escuta. Você já pensou? Você já viu como que é filho, né? Pai, ô pai, e não para enquanto você não diz que foi. Pai. Tem muito cristão assim. Deus, aí eles frustram-se a si mesmo. Deus não me responde. Não é que Ele não responde, é que você não tomou a decisão de romper com o pecado. Você vive na igreja no pecado. Aí quando você vai orar, Ele não te escuta. A consequência de não tratar o que está dentro é ter uma oração vazia, é ter uma religião sem poder. Aí a gente quer pôr a culpa em Deus. Perceba, mais uma vez vamos pôr a culpa em Deus, na igreja, no pastor, na líder, porque ninguém... Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para evangelizar para quem não conhece. Você já percebeu isso? Nós temos que voltar a falar com quem está na igreja. Meu irmão, você já está na igreja, você já se batizou, você toma Santa Ceia. Isso não pode fazer. Irmãos, todos nós aqui sabemos o comportamento de um cristão, mas nós não estamos atentos. E aí o mundo vai entrando dentro de nós e dizendo, não gente, Deus só quer o coração. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. E aí quando você abre outro versículo também que nós temos que pensar, foi o que Jesus disse. O pecado, ele traz uma separação também entre as pessoas. O pecado separa marido e mulher. O pecado separa amigos de igreja. O pecado separa pai e filho. Porque Jesus diz o seguinte, da onde surgem os maus pensamentos? O que é mau pensamento, irmãos? Vai para casa dizendo, acho que aquele irmão estava querendo falar aquilo para mim. Acho que aquele irmão olhou para mim. Isso é uma conversa, irmão, do diabo. Sempre que alguém vem falar comigo, fala assim, eu acho. Fala, parou? Para com esse negócio de eu acho. O que é que ele disse? Ele disse sim. Então se ele disse sim, não é não. Só que a gente tem o poder de definir, não, ele disse sim só para me agradar. Quantas vezes alguém disse, não, ele pediu perdão só por pedir. Você queria que, qual a palavra que você queria ouvir? Só que a gente quer que a pessoa peça perdão de joelho, né? Ai, perdão! A pessoa, se Deus exigisse de você o que você está exigindo dos outros? Só que quando vem o pecado, tem maus pensamentos, tem homicídios,
Tem adultérios, acaba casamento. E saiu da onde o adultério? Ah não, a mulher bonita passou. Mentira, rapaz, está dentro do teu coração. Prostituição, que é sexo antes do casamento. Ai não, eu não resisti. Mentira, você não estava lendo a Bíblia, você não estava orando, você não estava participando da igreja, você estava escutando música do mundo, você estava se envolvendo com o mundo. Não tem jeito. Só que nós temos desculpa para tudo, sendo que é mentira, não está fora, está dentro. Olha o que diz o texto: furtos, falsos testemunhos. Nós estamos lendo esse texto em Mateus capítulo 15, que nós já tínhamos lido, amém, irmãos? Isso é Mateus 15, 17 e 20. Perceba o que vai dizer esse texto, irmãos. Nós temos que nessa noite abrir o nosso coração. E aí nós viramos crentes desobedientes. Falar mal de alguém às vezes não é mais falar mal, é só um comentário. O diabo nós temos desculpa para tudo. Não, não estou falando, eu só estou comentando. Mentira, meu irmão, você está falando mal. Se você quisesse comentar, você ia com a pessoa que fez, para que ela corrigisse o que ela fez. Ah, pastor, eu queria falar um negócio do irmão. Ah, tá bom, então vamos chamar ela aqui para a gente. Não, eu não. Mas você não está falando que ela está em pecado, meu filho? Vamos sentar para ajudar o irmão. A pessoa não quer se envolver. A outra não vai entender. E aí nós vamos fingir nessa situação. Mas aqui o texto diz que tudo isso vai vir do coração. E aí o que acontece? Um monte de gente que é cristã, cheio de desobediência a Deus, cheio de frustração. Irmãos, é ruim. Eu digo para você que é ruim, porque eu já tive um estágio da minha vida, quando mataram meu irmão, que eu fiquei na igreja um robô, né? Queria questionar Deus, né? Queria perguntar para Deus, e tinha muitos porquês. E eu vinha para o culto por vir. Ficava sentado e falava, não vai acabar não? Que demora. Mas lá dentro gritava e falava, não, é você que está errado. Então eu sei o que é isso. Mas nós temos que reconhecer que o erro não está em Deus. Deus nunca vai estar errado. Nunca. E aí o texto diz o seguinte. Não, eu quero que você abra aí até um texto que eu queria ler com você. Porque quando você peca, não envolve só você, né? Envolve sua família também. Quando a gente não trata o coração, nós vamos viver sempre em desobediência. Abra aí 2 Samuel 12. Vamos ler do 9 ao 12? 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 9 ao 12. As consequências do pecado vão ferir você e quem está à sua volta também. E aqui tem um exemplo de Davi. A Bíblia diz assim, 2 Samuel 12, do 9 ao 12. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, escute, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Escute o que ele vai dizer para Davi. Escuta aqui, você que está por aí brincando, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Continua se escondendo, continua com a máscara, continua, faz tudo escondido. Vai chegar um dia que isso aqui vai estar escancarado. E aí a família toda de Davi, irmão, sofreu grande. O irmão fez incesto com a irmã, aí o outro irmão ficou bravo, foi lá e matou o irmão. Aí depois o filho quis matar o pai. Foi uma bagunça. Por quê? Porque ele ignorou a consequência que tem pecar. Pecado tem consequência. Se você quiser continuar pecando, fique tranquilo. Você está fazendo em oculto, ninguém está vendo. Vocês lembram de Êxodo capítulo 2? A Bíblia diz que Moisés, antes de matar o egípcio, o que ele fez? Olhou para a direita e olhou para a esquerda, e não viu ninguém.
Tem muito cristão assim. É isso aqui, ó. Vou entrar. Só que hoje tem internet. Aí tem foto, tem vídeo. Aí quando vai ver, cadê o cristão? Isso aqui é crente? E irmãos, como aqui nessa cidade tem gente que gosta de me afrontar, irmãos? Que lugarzinho difícil. Ô pastor, oi, tudo bem? Isso aqui é da sua igreja? Aí eu falo, é da minha igreja. Vai lá na sua igreja? Falei, vai na minha igreja. Mas pode fazer isso? Falei, não pode. Só que ele é dono da vida dele. Eu não sou dono da vida dele, não. E tem questão, irmão, parece que tem uns aqui que não são dessa igreja não, hein? Mas tem questão, me chamam até com gosto nos lábios. Perceba que você faz em oculto, Deus expõe. Tome cuidado, o pecado tem consequência. E enquanto ninguém fica sabendo, tá tudo bem, porque Moisés ficou o quê? Tranquilo, ó. Só que no outro dia vem um vento, a areia foi embora, apareceu o defunto. Quem fez isso aqui? Moisés. Cuidado, porque isso é terrível. E tem uma consequência do pecado, que a gente não liga muito mais isso. Romanos capítulo 6, versículo 23. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O salário do pecado é morte. Agora, irmãos, é difícil para nós vermos nesse tempo tanto cristão vivendo em pecado. O pecado vai te dar morte, irmãos. E morte espiritual. Irmãos, morto tem vontade de comer? Morto tem vontade de estar junto? Não. Um morto espiritual, irmãos, tudo perde sentido. Tudo perde sentido. Para quem ir para o culto? Para quem ir para a oração? Ah, irmãos, para que vocês estão orando tanto na igreja? Por que vocês estão fazendo jejum? Para que isso? É morto. Mas quem está vivo? Que cheirinho de comida. Que cheirinho de café. Chega no culto e fala assim, que cheirinho movido do Espírito Santo. Que cheirinho. Tem até um hino que fala assim, tem cheiro de milagre no recinto. Só vivo sente isso. E se você hoje aqui está morto, em nome de Jesus, seja ressuscitado para a glória de Deus. Mas acorde nesse momento, abra os seus olhos nesse momento. Olha o que diz o texto bíblico, porque isso nós teríamos que ser pelo menos sinceros, irmãos. Mateus 15, 18. Nós teríamos que ser sinceros diante de Deus, honestos diante de Deus, que os nossos problemas, a maioria é desobediência a Deus. Mateus 15, 18 diz, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Jesus aqui estava num debate, irmãos, porque tem hora que isso aqui a gente tem que entender, principalmente nós que somos de uma igreja que tem alguns princípios de usos e costumes que muitos já aboliram. Não podemos dar mais valor, por exemplo, não dê mais valor ao meu terno e gravata do que a minha pessoa. Não pode. O que eu digo tem que ser de acordo com a palavra. Não adianta pôr uma máscara e vir rindo. Não, irmãos, o que contamina em você não é o bolinho, não é. É o que está saindo da sua boca nas salas que você vai. É o que está saindo da sua boca quando você está mandando mensagem para os outros no WhatsApp. É quando acaba o culto que você está trocando mensagem que não deveria trocar. É quando você está em algum lugar e você está tecendo comentários que não deveria tecer. Isso está te contaminando. E depois que está contaminado, tem uma coisa que vai embora. É a presença de Deus. Tem muita gente, irmãos, que é como diz o texto de Apocalipse. Tem aparência de quem está vivo, mas já está morto faz tempo. Não ora mais. Não canta mais. Eu tenho percebido uma coisa nos nossos cultos, que às vezes os irmãos não cantam os hinos. Ou porque não sabe, mas está aqui cantando os hinos, tem gente assim, irmãos, ó. E eu não estou falando de visitante, falando de membro. Está errado. Peraí, está dizendo ali, grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Peraí, é meu Deus. Grande é o Senhor também, concordo. Grande é o Senhor. Levanta a mão, faz alguma coisa. Quando não estiver bem, Deus sabe, mas sempre não está bem para adorar a Deus.
Aí quando tem uma festa está bem. Quando tem um churrasco, vai. Aí quando é para Deus é tudo pesante. Presta atenção no que você está fazendo com a sua vida. E eu coloquei aqui uma coisa que Deus falou no meu coração: Valdomiro, nada é o problema que está fora. Não, mas eu estou fora do país, aqui é difícil, eu tenho que mentir algumas vezes, tenho que aceitar algumas coisas. Mentira. Quando você põe no coração, nada tira você do seu propósito. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ô Daniel, você é um escravo. O rei colocou a comida dele, comida da boa, Daniel. Daniel. Ó, posso ficar aqui tomando uma aguinha e comendo uma alface? Alguém vai falar: ô Daniel, é radical demais, Daniel. Ô Daniel, radicalismo, Daniel. Hoje a palavra não era radical, a palavra hoje é: que religiosidade. Esse Daniel, ó, cheio de religiosidade, não pode. Não é que não pode. Não foi ninguém que mandou ele, foi ele que disse: eu tomei uma decisão, eu não vou me contaminar. Ah, Pai Daniel, mas você é escravo. Não importa se eu sou escravo, eu tenho poder de decisão, porque quando você se decide, a Bíblia diz que Deus vai na frente e honra a sua fé. Aí um homem que não conhecia Daniel fala o seguinte: ó, eu vou pôr a minha vida em risco se o rei descobrir isso. Aí Daniel falou: Deus, me dá graça aqui, vamos provar 10 dias aí? Vamos fazer uma prova, 10 dias, rapidinho. A Bíblia diz que depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais gordinhos. Primeira vez que eu vi alface e água engordar mais que picanha, arroz, feijoada. O problema não está fora, irmãos, está dentro. Enquanto o teu interior estiver assim, cheio de mágoa, cheio de amor pelo pecado, vai ser sempre assim, ó. Quando você tomar a decisão, vai vir luta, você fala: ele continua sendo o mesmo. Vai vir dificuldade, você fala: Deus não tem nada impossível para ele. Quando você estiver passando pela luta, você fala: ele tem algum propósito aqui. Ele tem algum propósito nessa minha luta. José vai, sonha: eu vou ser grande, eita glória. No outro dia está dentro de um poço. Não tem um versículo dizendo: cadê Deus? Não tem um versículo dizendo, ele falando: cadê a promessa? Estava dentro do coração decidido. Chega dentro de uma possibilidade, ninguém está vendo, hein? Lembra que eu falei que ninguém estava vendo? Mas quem está com a decisão dentro do coração, ninguém está vendo, mas ele está aqui. Aí a mulher bonita, rica, possibilidade de ficar de boa, o que ele fala? Eu vou pecar contra o meu Senhor? A senhora está maluca? A senhora está querendo trocar a minha comunhão com Deus por uma... Irmãos, em nome de Jesus hoje, tem gente trocando comunhão com Deus por um abraço, por um beijinho, por uma noitada. Isso aqui ainda é mais valoroso. Só que enquanto você não pôr dentro do seu coração, sempre vai ser culpa de alguém. Enquanto você não decidir, sempre foi o irmão, sempre foi a igreja, sempre foi o governo, sempre foi a tentação, sempre foi a escola, é os amigos. Não é os amigos, é você que não se decide. Irmãos, quem se decide está lá, ó. Esse homem aqui poderia fazer o que quiser. Ele tomou uma decisão. E nós estamos cheios de crentes sem decisão, sem tomar decisão, sem se posicionar. Não, eu sou crente, meu irmão, para com isso. Não, eu sou crente, eu sou crente. Respeito, irmãos. Uma coisa que está acabando entre nós é respeito. Irmãos, eu falo sempre para o Lucas: respeite qualquer velho, qualquer pessoa mais velha, respeite. Mandou você parar, você vem até mim. Desculpa a tosse. Você vem até mim e fala: pai, o irmão lá mandou eu parar. Ele está certo, você tem que parar mesmo. Ô filho, deixa ele lá, vem para cá. Agora hoje ninguém respeita mais ninguém. Se pega um parente, vai dar um conselho para o outro, fica bravo. Se pega um amigo da igreja, irmãos, nós estamos aqui para quê, irmãos? Abra os seus olhos nessa noite. Mas graças a Deus, diante de tudo isso, existe uma solução para o nosso problema. E nós vamos continuar semana que vem. Amém? Semana que vem eu falo da solução. Hoje eu falei da causa, hoje eu falei das consequências, e semana que vem eu falo da solução para o problema e concluo esse assunto. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Irmão, se você vê algum membro dessa igreja aí fora, bebendo, fumando, mentindo, indo em balada, escutando música do mundo, ele congrega aqui, mas ele é desobediente. Qualquer pessoa, eu não aprovo, ok? Vendo um homem por aí, em bares, fazendo coisa errada, eu não aprovo. Só que eu não sou dono de ninguém, eu sou pastor de uma igreja.
e quando eu sei, eu trato com as pessoas. Mas se tiver, são desobedientes. Desobedientes. Querem viver como querem. Só que nós não... Escuta uma coisa que eu vou falar hoje aqui. Nós não vamos abrir mão de princípio bíblico para ter gente aqui dentro. Nós não vamos abrir mão. Eu não sei se... Pode ser até que alguém diga, né? Mas se eu não tiver, não acontece. Quem tem que estar aqui é Jesus. Eu e você temos que entender isso. Se for preciso, para ter gente dentro de uma igreja, abrir mão do que é certo, irmãos, então vamos virar um baile, né? Vamos abrir um baile, é melhor. Mas aqui ainda é uma igreja. E nós temos orado para que Deus faça um rebuliço. E eu creio que Ele já está fazendo um rebuliço. E você tem que entender que o problema está dentro de você. Se você não tratar esse problema, ele vai te trazer consequências. E semana que vem nós vamos falar da grande solução que Deus nos deu, que é maravilhosa. Vamos orar? Deus abençoe os irmãos que nos visitam, possam voltar sempre. Deus abençoe os irmãos que vieram essa noite. Oremos ao Senhor.